E vamos falar hoje de um estilo que pouca gente conhece e eu duvido que alguém já fez. Alguém já fez a Scottish Beer? Ou qualquer estilo escocês? Quer saber um pouquinho mais? São 4 estilos escoceses. A gente vai falar deles hoje. Escreve para mim, quero ouvir comentário de vocês. Alguém já fez algum estilo escocês? Quem fez, eu aposto que fez uma We Have. É disparado o estilo escocês dos 4 que a gente tem no BJCP, o mais famoso. E a We Have é uma cerveja bem intensa, né? As outras 3, elas são realmente bem leves. E é por isso, né? O brasileiro ele realmente gosta de estilos mais intensos. Na hora que vai fazer uma Red Ale, faz praticamente uma Double Red Ale, com o dobro do álcool quase, né? Faz 7% de álcool. Uma Red Ale escocesa ela tem por volta de 4, 4,5. No BJCP aceita até 4,9 numa Red Ale. Os estilos escoceses eles são realmente bem leves. E eu acredito que não caiu no gosto popular justamente por conta disso. Vamos entender um pouquinho como é que são esses estilos, a história, né? Já que a gente está falando sobre todos os estilos do BJCP, a gente não pode deixar de trazer algumas curiosidades aqui para vocês, né? Quais são, então, os 4 estilos escoceses que estão no BJCP? São 3 que são muito parecidos. E aí tem a We Have, que ela é mais intensa. Mas também tem um 5º estilo que não está catalogado no BJCP, que é a Pale Ale escocesa. Não está catalogado. Vamos lá. O primeiro deles, o mais leve, o nome dele é Light. Light de leve. Um outro nome que esse estilo tem é 60 shillings. 60 shillings. Shilling era a moeda escocesa há um tempo atrás, né? Então essa moeda escocesa, ela era o preço da cerveja. Então ele estava se referindo ao preço da cerveja. Então é por isso que ele chamava de shilling. 60 shillings. É a cerveja mais leve. Aí a segunda é a Heavy. Não é o We Have, não tem nada a ver. É a Heavy. A Heavy também chamada de 70 shillings. E aí a gente tem a Export, também com o nome de 80 shillings. A Pale Ale, que não está no BJCP, seria a 90 shillings. Shilling é a moeda da Escócia, né? Antigamente. Hoje não mais. E aí, o último estilo é o We Have. We Have. Tá? Então, não vamos confundir. A gente tem a Light, a gente tem a Heavy, a gente tem a Export, a gente tem a We Have, esses 4 no BJCP. E o 5º estilo é a Pale Ale escocesa, que seria 90 shillings, né? Vamos começar pela Light. A Light ela tem de 2,5 a 3,3 de álcool. Nossa, não dá para imaginar, né? Tomar uma cerveja dessa. Uma cerveja realmente leve, né? Uma cerveja pouco alcoólica. A Light, então, ela vai de 2,5 a 3,5. A Heavy vai de 3,3. Desculpa, a Light vai até 3,3. 3,3 começa a Heavy, que vai até 3,9. A Export vai de 3,9 a 6. Então o BJCP ele entende que tem 3 estilos aí que é mais ou menos a mesma coisa, tá?
O malte é praticamente igual, a cor é praticamente igual e o amargor também é praticamente igual. O mesmo acontece na Inglaterra, né? A gente tem a Ordinary Bitter, a Best Bitter e a Strong Bitter, que são cervejas que tem uma escala, né, de intensidade de álcool e amargor, no caso da inglesa. Nas escocesas, a cor ela é praticamente a mesma e o amargor ele é o mesmo. A light, uma pequena variação que é meio estranha, é meio esquisita. Por quê? A light, que ela é a mais leve de todas, ela tem uma cor um pouquinho mais intensa do que a heavy, que é a segunda, tá? Então, a light, ela tem uma cor um pouquinho mais intensa do que a heavy. Por ter essa cor um pouquinho mais intensa, o maltado também é um pouco maior. O amargor da light e da heavy é entre 10 e 20 IBU. Só varia um pouco a cor, tá? A light ela tem uma cor maior do que a heavy e a heavy tem um álcool maior do que a light. Já na export, a export ela tem mais álcool, ela tem a mesma cor da heavy e tem um IBU, um amargor um pouquinho maior do que as duas anteriores, tá? Então a gente tem light, heavy e export em nível de álcool. A cor, a light é um pouco maior do que a heavy e a heavy tem a mesma cor da export em termos de cor. Amargor, light e heavy tem o mesmo amargor e a export tem um amargor um pouquinho acima. Pode parecer meio confuso, né? Falar de tanta informação. No BJCP tudo isso tem. O importante é a gente falar que Light Heavy Export, que é 60, 70 e 80 shillings, elas têm a mesma base de malte. E qual que é? Pale Ale como base. Geralmente eles usam um Pale Ale com mais destrinas. O que é o Pale Ale com mais destrinas? Muitas cervejas da escola inglesa usam. É o Pale Ale 6 fileiras. O Pale Ale 6 fileiras ele tem mais proteínas, tá? E acaba dando um corpo um pouquinho maior. Assim como outros estilos ingleses, os estilos escoceses também aceitam adjuntos como milho. É mais usado o milho do que o arroz aqui. E também é usado açúcar escuro. Que açúcar escuro? Algum açúcar caramelizado. Tá? Pode ser um demerara, pode ser algum cane sugar. E também corante caramelo. Corante caramelo é o nome que a gente dá para aquele caramelo líquido que vai na Mouse Beer. Né? Aquele doce um pouco enjoativo da Mouse Beer vem do corante caramelo. Isso que eu falei é a versão mais antiga. Essa versão mais antiga usava milho, açúcares escuros e corante caramelo. As versões, né, as cervejarias que produzem recentemente esses estilos escoceses, não usa tanto corante caramelo, não usa tanto adjunto nem açúcar. Vai acabar usando malte cristal, que é o malte caramelo, e malte torrado para dar cor. Quanto? Eu sempre dou umas dicas, né? Malte torrado, por volta de uns 2, 3%, mais ou menos. Um malte caramelo, pode ser aí um caramunique, 3 a 5%. Você pode usar um caramelo mais leve, como um cara red, que tem 50 EBC de cor, que é para dar um pouco mais de doce, né? Um doce bem mais que puxa para esse caramelo. E o resto, a base, você vai usar Pale Ale. Então, malte torrado de 2 a 3%,
um Caramunique entre 2 a 5% no máximo, 5% talvez seja muito, um Cara Red na casa de 5 a 10% e o resto Pale Ale. Ela é uma cerveja doce com amargor baixo, de 10 a 20 BU, então coloca 15 na média. Uma cerveja maltada dessa, doce, caramelizada com 15 BU, como é que a gente vê o equilíbrio entre malte e lúpulo? É muito mais puxado para o malte. O lúpulo ele tá ali só para dar uma pitada, né? Para dar uma quebrada no dulçor do malte, não deixar essa cerveja muito enjoativa. Então, em termos de malte, ela é uma cerveja doce, que tem uma pegada mais doce, que tem uma pegada muito mais não tão enjoativa, tá? Não chega a ser enjoativa, mas ela é doce, sem muita complexidade. Complexidade que seria dada pelo um Caramunique, por exemplo, que é um malte caramelo entre 100 e 150 EBC de cor. Tá? Um malte caramelo nessa faixa de cor vai acabar dando mais complexidade. Coisa que uma stout tem bastante de Caramunique, né? Vai chegar em 10%. Fica interessante numa stout. Já na hora de fazer um estilo escocês, você vai reduzir bastante. Estou falando da Light, da Heavy e da Export, que é a 60, a 70 e a 80 shillings. A We Heavy eu vou falar depois, tá? Então a carga de malte desses 3 primeiros estilos, eles é muito leve, é muito leve. Eu compararia com uma Brown Ale. Uma Brown Ale ela é um pouco mais doce do que torrada, ela tem mais dulçor de malte do que a torra propriamente dita. A diferença é que a escocesa ela tem menos torra do que a Brown Ale. A Brown Ale tem um pouco mais de lupulagem. A Brown Ale eu acho que é uma cerveja mais interessante, mais saborosa do que as escocesas. A escocesa ela tem que ser realmente leve. Vocês lembram alguns vídeos anteriores que eu falei da Dark Mild? O BJCP faz a comparação que a Light Scottish, que é a versão mais leve dessas escocesas, seria equivalente a uma Dark Mild em termos de álcool, em termos de sabor, né, e de amargor. Ficaria muito próximo, daria para confundir facilmente a Light com a Dark Mild. A Heavy, que é a intermediária, que é a 70 shillings, talvez com a Ordinary Bitter. Só que a Ordinary Bitter ela tem de 30 a 40 IBUs. A Scottish Heavy ela tem de 10 a 20. Então não dá para confundir tanto assim. Né? Eu acho que a Bitter ela vai ser muito mais amarga, a presença de lúpulo, do que a Scottish Heavy. A Export, o BJCP compara com a Best Bitter. Em termos de malte, tudo bem, mas em termos de amargor, eu não concordo. A Export ela tem de 15 a 30 IBUs, enquanto uma Best Bitter tem de 30 a 40. Né? Então, é uma diferença muito grande de lupulagem. Muito grande de lupulagem. Então, a lupulagem desses estilos escoceses são realmente mais baixos, tá? São realmente mais baixos. É difícil fazer alguma comparação. Talvez a Dark Mild seja bem próxima da Scottish Heavy. Scottish Light. Tá? A graduação alcoólica é a mesma, a carga de malte, o amargor é o mesmo. Talvez seja o que mais se pareça, tá? Um erro muito comum. Não se usa malte defumado
numa escocesa, nem na Light, nem na Heavy e nem na Export. Não vai defumado. Eles não usam tanto o defumado no carvalho, eles usam o turfado, que é o pitted. Ele é defumado na turfa. Também dá um aroma de bacon, o pitted, mas ele dá com uma intensidade menor. Ele é mais leve do que o smoked, que é o defumado no carvalho europeu, né? Então esse é um erro muito comum. Se você usar, você tem que colocar lá no estilo das últimas categorias do BJCP, acho que é o 33, que é Smoked Beer, que aí você coloca estilo base, o estilo escocês, com o uso do ingrediente especial que é o malte defumado pitted ou defumado no carvalho. Então cuidado, tá? Não tem malte defumado, tá? Ele não aceita. E vamos falar então da We Have. We Have. Vou pegar minha colinha aqui. We Have, ela tem de 6,5% a 10% de álcool. Então, a Export, que é o estilo anterior que eu estava falando, acaba em 6% de álcool. A We Have começa em 6,5%. Então é uma cerveja com bastante álcool. Geralmente se faz essa cerveja com 8% de álcool. Não sei se vocês lembram da Bod Brown, que fez uma We Have bem interessante, que ficou bem famosa. A cor dessa cerveja ela é de 14 a 25 SRM, então é um marrom. É um marrom que não chega a um torrado, tá? Não chega a um torrado muito intenso. O amargor da We Have é um pouquinho acima, de 17 a 35 IBUs. Só que o lúpulo aí ele é só para equilibrar. Só para equilibrar o malte. O lúpulo ele nunca fica muito evidente. Aroma de lúpulo quase nenhum, tá? Não tem dry hop. Aroma de lúpulo bem baixo. O grande interessante dessa cerveja seria o maltado, a complexidade de malte. Então a complexidade de malte na We Have ela é muito maior do que os outros 3 estilos escoceses que a gente falou no começo. É uma complexidade muito maior, então daí a gente usa um pouco mais de malte caramelo. Vamos entender então a We Have. Depois eu vou falar da água e da fermentação de todos eles, tá? Ela tem um pouco de malte torrado para chegar na cor. Também por volta dos 2%, máximo 3%, para não deixar muito torrado, tá? Um pouquinho de torra, tudo bem, mas uma torra muito intensa não. E aí você sente aí um corpo muito maior, um corpo médio-alto a alto. E isso é dado aí por 10% de Caramonique, de 10 a uns 13% de Caramonique, tá? Que vai dar esse corpo mais intenso e vai dar uma complexidade para essa cerveja também. Pode usar aí um Cara Red também, e aí você pode usar de 10 a 20%, tá? É uma cerveja encorpada, realmente encorpada. Não é permitido malte defumado numa We Have. Se você fizer uma We Have e mandar para um concurso, não cadastra ela em We Have. Cadastra em Smoked Beer, que é um dos últimos estilos lá do BJCP. Acho que é 33 ou 32, um daqueles últimos. Onde você vai colocar o We Have com adição do ingrediente especial que é o malte defumado, tá? Cuidado na hora de se inscrever em concurso. Daí a base Pale Ale. A base Pale Ale não tem segredo, tá? Ela é uma cerveja que de ingredientes não foge muito dos outros estilos escoceses, tá? Pode aceitar aí adjuntos, que pode ser milho, que pode ser açúcar.
Açúcar geralmente, alguns açúcares mais escuros, né, que é para deixar ela mais doce. São cervejas realmente mais doces, tá? Todas as escocesas. Todas as escocesas. Deixa eu ver se eu esqueci de falar alguma coisa. Eu acho que não, quanto a malte, quanto a lúpulo. E lúpulo, em todas elas, os 4 estilos. Pode usar aí para amargor um lúpulo inglês, pode ser um Target, que é o lúpulo de amargor mais conhecido. Pode tranquilamente usar um Magnum, ele combina muito bem com o maltado da escola inglesa. E um Columbus também eu acho que fica legal. São os que melhores vão e é fácil de achar, então não vamos ficar dando muito lúpulo assim. Aí para final de fervura, joga aí mais entre 20 e 10, talvez 5 minutos final de fervura, nunca a zero para não dar muito aroma de lúpulo em nenhum dos 4 estilos escoceses que a gente está falando agora, tá? Você vai fazer uma adição aí de mais ou menos 1 grama por litro, nessa adição de final de fervura, tá? De que variedades? Pode ser um Fuggle para dar um terroso, pode ser um Whiskey Goldings, que eu acho que é bem legal, ele tem um espectro sensorial muito bacana. Você pode usar um Challenger, você pode usar um Goldings, você pode usar alguns lúpulos florais, como Styrian Golding e Mittelfrüh, também são aceitos. São lúpulos alemães de lager que também são aceitos para se fazer esses estilos ingleses, tá? E escoceses. A água, o BJCP deixa bem claro, uma água leve. Não é uma água tão dura quanto a água da cidade de Burton, que tem muito cálcio e tem muito sulfato. A água dessas cervejas é uma água leve. O que eu faria? Eu faria muito puxado mais para o cloreto, né? Em qualquer um desses 4 estilos escoceses, tá? Cálcio, de 80 a 100 ppm. Magnésio, de 10 a 20. Cloreto, de 100 a 150. São cervejas bem maltadas. Sulfato, lá embaixo, de 50 a 70 ppm, tá? Que é uma cerveja que não tem que realçar tanto o lúpulo. O lúpulo ele tá lá como um coadjuvante apenas. Então essa é a água, eu falei do lúpulo, falei do malte, falta a fermentação. Em qualquer um deles, geralmente se usa uma levedura inglesa que tenha um frutado baixo ou médio, sendo que não existe levedura inglesa com frutado muito alto, como é o frutado de uma Weiss, por exemplo, ou de uma cerveja belga, que aí a intensidade de ésteres é muito alta. Já na escola inglesa, a levedura que mais esterifica tem um esterificado médio, que para mim aí é um S04, é um Windsor, por exemplo. Um esterificado médio leve seria uma London Ale, por exemplo, que eu acho ela extremamente saborosa. E uma levedura inglesa neutra seria um Nottingham, por exemplo, o S05 também pode, né? E algumas leveduras de IPA, né? Fica muito interessante aí nesses estilos escoceses, assim como nos ingleses. Temperatura de fermentação. Você quer ela mais leve? Fica entre 17 e 18. Você quer ela com esterificado um pouco médio? Fica entre 19 e 20. Um esterificado mais intenso por volta de 22, mas não passa muito de 22. Por quê? A levedura não vai esterificar mais se você passar de 22. Ela pode começar a ser um tiro na culatra, começar a trazer algumas substâncias que você não quer na cerveja, né? Alguns ésteres meio pesados. Então, trava em 22, tá? De 18 a 22, e aí regula a temperatura de acordo com o esterificado que você quer. Falei de tudo.
São cervejas que são também servidas no processo cask beer. Cask beer é aquela cerveja, é aquele método de produção de cerveja inglês que eles colocam no final da fermentação, eles mandam para o barril. E a cerveja ela fica praticamente sem carbonatação, ela termina de fermentar no barril e ela é servida meio quente ali, por volta de 12 até 20 graus Celsius, tá? Então, pode ser que ela seja servida no método tradicional, que tem uma carbonatação ok, e seja servida gelada, ou que ela seja uma cerveja com uma carbonatação baixa e que seja servida um pouco fria. Daí você tem que ir num pub, né? Eu nunca fui para a Escócia pessoalmente, tá? Fui para a Inglaterra e eu conheci bastante coisa na Inglaterra, mas eu tomei algumas cervejas escocesas por lá, inclusive que chegaram aqui no Brasil também, alguns estilos escoceses. São cervejas simples, sem muita complexidade, sem muito amargor, com um maltado muito intenso, cervejas muito doces. Então a gente falou da Scottish Light, a Scottish Light também chamada de 60 shillings, a Scottish Heavy chamada de 70 shillings, essa Heavy não é o We Have, tá? Scottish Export, que é 80 shillings, que é outro nome dela, e a We Have. Então, em termos, né, de crescente, né? Uma coisa que eu esqueci de falar é que praticamente todas elas são feitas no processo Party-Gyle. Party-Gyle. O que é isso? É você fazer uma cerveja mais intensa, né? Com mais malte. Você colocar mais malte na panela. E aí o mosto primário você reserva para uma cerveja. E aí, em algum momento da lavagem, você não direciona mais a lavagem para aquela primeira cerveja. Você direciona para uma segunda cerveja. Então você faz uma We Have, a lavagem da We Have vira uma Light, que é 60 shillings, ou a Heavy, que é 70 shillings, né? Ou a Export vira uma Light, você faz uma Export e uma Light ao mesmo tempo, né? Então, esse método ele ajuda muito a ganhar produtividade na indústria cervejeira de uma maneira geral. Os belgas fazem muito disso, né? A Quadrupel vira uma Dubbel, ou a Dark Strong vira uma Dubbel, né? Então tem aí algumas coisas para se aproveitar, né? Se faz para se aproveitar o malte, né? Tem um rendimento melhor. Eu acho que é isso. Não esqueci de nada. Espero que tenha contribuído, então, com conhecimento aí para um estilo que duvido que muitas pessoas vão produzir, a não ser a We Have, né? A We Have tem bastante gente que produz. A gente recebe em concurso de vez em quando. Mas é isso, galera. Esses foram os estilos escoceses. São 4 no BJCP.